O céu do interior de Minas carregava um tom de chumbo, daqueles que só aparecem quando o tempo vira com força. O vento soprava firme, levantando folhas secas da estrada de terra batida que cortava as terras do pecuarista Raul. Aos 62 anos, ele conhecia cada sinal do clima e sabia. O que vinha dali não era só uma chuva qualquer, era a tempestade braba, daquelas que faziam o gado se agitar e os cachorros se esconderem no galpão. Raul terminou de fechar o portão da cerca e assobiou para Teobaldo, seu velho cachorro de guarda. O animal, mesmo com o cansaço da idade, correu até ele, farejando o ar com inquietação. Tá sentindo também, né, velho? Tem coisa errada vindo com esse vento. Antes que pudesse voltar para o casarão, um barulho metálico cortou o som da ventania. Era como se algo tivesse se chocado contra as pedras da encosta. Raul pegou o chapéu de palha, ajustou a gola da camisa e subiu no jipe com a velha espingarda no banco de trás. Não por medo, mas por precaução. Quando chegou à curva do morro, encontrou o que jamais imaginaria. Um carro de luxo, com placas de São Paulo, atolado na lama vermelha. A porta do carona estava entreaberta, e de dentro saía uma perna feminina coberta de barro. Raul correu. Teobaldo latiu alto. Dentro do carro, uma mulher, desmaiada, com os cabelos grudados na testa e o corpo tremendo de frio. Devia ter seus 50 e poucos anos, mas o rosto, mesmo sujo e machucado, tinha traços marcantes, como quem já viveu muito ou fugiu de muita coisa. Sem pensar, Raul atirou nos braços e colocou no banco do jipe. Ao ajeitar os cintos de segurança, notou algo estranho, pendurada em seu pescoço, uma corrente de prata com uma pequena chave. E na mochila caída no banco de trás, parcialmente encharcada pela água da chuva, uma foto amassada de duas crianças. Uma delas parecia familiar. Ele balançou a cabeça, achando que era apenas o susto. Vamos, moça, seja lá de onde você veio, parece que o destino te trouxe até aqui. O jipe acelerou ladeira acima, enquanto o céu desabava em trovões. Na varanda da casa, enquanto preparava a lareira e chamava a enfermeira da cidade, Raul olhava para a estranha desacordada na cama. Não sabia ainda seu nome, mas no fundo, já sentia que ela não era uma desconhecida. Na manhã seguinte, o sol ainda lutava para romper as nuvens espessas que restaram da tempestade. A casa do pecuarista Raul exalava o aroma de café passado e pão de queijo recém-saído do forno a lenha. Ele caminhava silenciosamente pelo corredor, segurando a caneca de alumínio com as mãos calejadas, até encostar na porta do quarto de hóspedes. A mulher ainda dormia, agora limpa, aquecida, com os cabelos soltos sobre o travesseiro. A febre havia baixado graças ao antitérmico deixado pela enfermeira, mas os olhos continuavam cerrados, como se resistissem a acordar. Na mesinha ao lado, Raul colocou a caneca de água fresca e, curioso, pegou novamente a foto encontrada em sua mochila. Duas crianças em uniforme escolar, rindo com os braços entrelaçados. No canto inferior, escrito a caneta azul, 4º ano, Escola Municipal Dona Isaurinha. O nome acendeu um canto adormecido da memória de Raul. Sentou-se na poltrona de couro, esfregando a barba com os dedos. Não pode ser, murmurou. Isso é coisa demais pro acaso. Voltou ao escritório, puxou uma caixa de papelão velha, cheia de retratos desbotados e cartas antigas. Entre eles encontrou o que procurava, uma foto quase idêntica. Era a turma do mesmo ano, no mesmo pátio, e entre as crianças, ali estava ela, Clarice. O nome explodiu como um raio na cabeça dele. Clarice Albuquerque, filha dos donos da construtora que dominava meio estado. Tinha se mudado para São Paulo ainda jovem. Era doce, risonha, curiosa. E por quem Raul, menino tímido da roça, nutria um amor secreto. O som de um gemido o trouxe de volta à realidade. Correu para o quarto. Clarice havia despertado. Olhava ao redor com olhos assustados, respirando com dificuldade. Calma, moça. Você está segura. Se chama Clarice? Ela franziu a testa, hesitando. As palavras vieram lentas. Eu não sei. Não tenho certeza. Esse nome parece certo. Ela segurava o lençol contra o peito e olhava para Raul como se procurasse um porto. Ele se aproximou devagar, sem invadir seu espaço. Você sofreu um acidente na chuva. Tá na minha fazenda agora. Eu sou Raul, pecuarista aqui da região. Raul, ela repetiu, olhando para o rosto dele como se procurasse um vestígio familiar. Desculpa, minha cabeça tá uma bagunça. Mas essa foto, apontou para a imagem sobre a mesinha, é sua. Estava na sua mochila. Clarice pegou a foto com as mãos trêmulas, encarando o rosto da menina à esquerda. Essa sou eu. Mas quem é o menino? Raul desviou o olhar e deu um leve sorriso. Esse menino era eu. O silêncio caiu sobre o quarto como uma revelação. Clarice levou a mão à boca, tocando de leve o próprio rosto,
tentando buscar algo nas profundezas da mente. Eu te conheço. Raul apenas assentiu, com os olhos marejados. E agora, Clarice? Parece que a vida trouxe você de volta. No início da tarde, Clarice já conseguia se manter sentada na varanda, enrolada num chale de lã que Raul havia guardado desde os tempos de sua falecida esposa. A brisa era fresca, o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar, e os pássaros voltavam a cantar nas copas das árvores. Raul preparou chá de erva doce com limão e sentou-se ao lado dela, respeitando o silêncio que os dois compartilhavam. Clarice fitava o horizonte com olhos vazios, como se buscasse algo além das montanhas. Você quer me contar o que lembra? Ele perguntou com gentileza. Algumas coisas vêm como flashes, o cheiro da chuva, um homem gritando comigo, um lugar cheio de vidro e concreto. Ela fechou os olhos com força. E essa foto é como um eco dentro da minha cabeça. Eu sei que essa criança sou eu, mas tudo ao redor parece apagado. Raul assentiu. Não queria pressioná-la. O trauma, a possível amnésia, a fragilidade que ela demonstrava, tudo pedia paciência. A enfermeira disse que é comum, depois de uma pancada forte na cabeça. Pode ser que com o tempo volte, ou com algum susto, algum gatilho emocional. E se não voltar? Ela perguntou com a voz embargada. Quem sou eu, Raul? Você me conheceu quando criança. Você pode me dizer? Raul hesitou. O passado era dele também. E contá-lo exigia reviver feridas que ele havia enterrado há décadas. Você se chamava Clarice Albuquerque, filha de uma das famílias mais ricas de Belo Horizonte. Seu pai tinha negócios aqui no interior. A gente estudou junto, por pouco tempo. Mas, para mim, tempo demais para esquecer. Clarice olhou para ele, tentando reconhecer no homem grisalho e de olhos castanhos o garoto da foto. Eu me mudei? Sim. Você foi embora de repente. A família vendeu tudo aqui e sumiu. Eu fiquei. E de vez em quando olhava para aquela foto e me perguntava onde você estava. Clarice sorriu, tímida. Nunca imaginei que seria você quem me salvaria, tantos anos depois. Raul desviou o olhar. O coração batia forte no peito, mas ele disfarçava. Eu também nunca imaginei. Mas quando vi seu rosto, mesmo com toda a chuva, a lama, eu sabia. Era você. Um trovão distante rompeu o céu novamente. Clarice se encolheu. Tem algo que me assusta mais do que não lembrar quem eu sou. É essa sensação de que alguém estava me perseguindo. Alguém queria me impedir de chegar até aqui. Raul ficou sério. Seus instintos estavam em alerta desde o começo. Clarice, o que será que você estava fugindo? Ela apertou o chale contra o peito e sussurrou. Eu não sei, mas tenho medo de descobrir. Naquela noite a chuva voltou. Não com a fúria da tempestade anterior, mas com um ritmo constante, como se quisesse lavar as incertezas que pairavam sobre a fazenda. Raul, como de costume, percorreu os arredores com sua lanterna, certificando-se de que os bezerros estavam bem e que o galpão estava trancado. Quando voltou, encontrou Clarice acordada, sentada na poltrona da sala com a foto das crianças no colo. A lareira estalava baixinho, e o silêncio entre eles era acolhedor, quase cúmplice. Não consigo dormir, ela disse sem tirar os olhos da foto. Essa imagem me prende. Raul se sentou à sua frente, tirando o chapéu e pousando-o no joelho. E se você estivesse fugindo de algo importante, Clarice? Algo que nem sabe que esqueceu? Às vezes penso isso. Mas e se for pior lembrar? Ela ergueu os olhos para ele. E naquele momento, o olhar não era de medo, mas de busca, como se Raul fosse a única âncora segura em um mar de incertezas. Eu tenho sentido coisas estranhas, como se já tivesse estado aqui antes, como se conhecesse o cheiro da madeira, o som do gado no pasto, até o gosto do pão com nata. Raul sorriu. Talvez seja o destino trazendo você de volta para casa. Clarice sorriu de leve, mas antes que pudesse responder, um estalo vindo do lado de fora fez os dois se virarem. Foi a madeira? Ela perguntou assustada. Raul se levantou de imediato, os sentidos aguçados. Pegou a lanterna e a espingarda. Fica aqui. Não abre a porta para ninguém além de mim, tá bom? Saiu com passos firmes para o escuro da noite, os pingos frios caindo no chapéu e escorrendo pela gola da camisa. Atravessou o terreiro e iluminou a cerca dos fundos. Nada. Nenhum animal. Nenhuma pegada recente. Mas, ao se aproximar do galpão onde guardava suas ferramentas, a porta estava entreaberta. E mais estranho, havia marcas de pneus frescos na terra encharcada. Alguém tinha estado ali recentemente. Raul fechou o punho em torno da lanterna. Isso não é coincidência. Na manhã seguinte, voltou ao local com mais calma. Confirmou as marcas de pneus e encontrou pegadas humanas, parcialmente apagadas pela chuva, que iam até a beira do mato. Voltou para casa e encontrou Clarice organizando a pequena estante da sala como se fosse sua casa. Dormiu bem? Ele perguntou, tentando esconder a tensão. Melhor do que nas últimas noites,
mas sonhei com gritos e luzes fortes, como câmeras, e alguém me chamando de doutora. Raul gelou por dentro. Doutora? Você lembra de ser médica? Ela balançou a cabeça. Não, era diferente. Eu estava sendo filmada, como numa entrevista, e alguém me acusava de alguma coisa, mas era uma armadilha. Eu estava chorando. Raul sentiu um nó no peito. Agora ele tinha certeza. Clarice estava fugindo de algo, ou de alguém. E o que quer que fosse, ainda a estava procurando. Raul passou boa parte do dia inspecionando as redondezas da fazenda. Não contou tudo a Clarice, mas o faro de homem vivido no mato lhe dizia que não era paranoia. Alguém esteve ali, e não por acaso. Enquanto ela cuidava da horta, distraída com os temperos que começavam a brotar, como se inconscientemente buscasse algo que fizesse sentido. Ele foi até a cidade. Disfarçou a preocupação com um pretexto simples. Precisava comprar ração e óleo para o trator. Mas sua primeira parada foi na delegacia. Conhecia o sargento Wilson há anos. Raul, meu velho! Que vento te trouxe aqui? O mesmo de sempre, Wilson. Mas dessa vez, com cheiro de problema. Sentaram-se no fundo da sala, longe dos curiosos. Raul descreveu, sem citar nomes, que havia socorrido uma mulher na tempestade, que ela estava com amnésia, e que desde então notara movimentações suspeitas na propriedade. Não falou da foto, nem do nome Clarice, por precaução. Ela está fugindo de alguém? O sargento perguntou direto. Não sei, mas algo nela diz que sim. E essa noite alguém entrou no meu galpão. Quer que eu mande uma viatura fazer ronda? Raul negou com um gesto. Ainda não. Só me avisa se alguém perguntar por uma mulher foragida. 30 e poucos. Olhos claros, sotaque de fora. Wilson franziu o senho. Tem uma ocorrência parecida, mas é complicada. Uma mulher desapareceu em São Paulo há 4 dias. Diretora de uma fundação. Suspeita de desvio milionário. O nome não bate com o que você disse, mas a descrição física bate quase tudo. Raul sentiu o estômago gelar. Mostra a foto. Wilson puxou o boletim no sistema. A imagem carregou devagar. Quando surgiu, não restou dúvida. Era Clarice, com um nome diferente, Luciana Alencar. Raul respirou fundo. A mulher que ele havia acolhido era procurada pela polícia? Tem certeza que é ela? Só se for irmã gêmea, respondeu Wilson. O que houve, Raul? O pecuarista se levantou devagar. Nada, foi só uma impressão. Obrigado. Na volta, com o motor do jipe roncando pela estrada de terra, Raul sentia o peso do mundo nos ombros. Clarice ou Luciana? Estava mentindo? Ou era vítima de uma armação? Quando chegou em casa, ela o esperava na varanda com um sorriso leve e um bolo de milho recém-assado. Você demorou, disse ela, oferecendo o prato. Estava preocupado. Raul segurou o olhar por um segundo a mais do que deveria. Também estou, Clarice. Muito. Naquela noite, Raul guardou a espingarda ao lado da cama. Não sabia mais quem ela era, mas sabia que não deixaria ninguém machucá-la. No dia seguinte, Clarice acordou ofegante. Os lençóis estavam encharcados de suor e suas mãos tremiam. O sonho tinha sido intenso, mais real do que os anteriores. Ela via flashes, um cofre aberto, documentos com cifras enormes, homens engravatados discutindo e sua própria voz dizendo em tom firme: se eu assinar isso, estou cometendo um crime. Eu não vou fazer parte dessa farsa. Acordou com um grito preso na garganta. Desceu cambaleando até a cozinha, onde Raul já estava com o rádio ligado em volume baixo e uma caneca de café na mão. Ele notou a palidez dela de imediato. Sonho ruim? Não. Foi um pedaço da minha vida. Ela contou os fragmentos. O cofre, a reunião, a recusa em assinar. E no final, uma imagem perturbadora. Um carro preto a seguindo por ruas estreitas. E depois, o clarão de faróis vindo em sua direção. A tempestade, a queda. Eu acho que alguém queria me silenciar, Raul. Ele se aproximou devagar, olhando nos olhos dela. E se tudo isso for verdade? Se você for essa mulher que eles estão dizendo na cidade, envolvida num escândalo? Clarice hesitou. Sentia no peito que não era culpada, mesmo sem lembrar de tudo. Eu não sou criminosa. Eu sei disso. Eu lutei contra alguma coisa. Eu denunciei ou ia denunciar. Raul ficou em silêncio, lutando entre o ceticismo e o sentimento que florescia. Clarice, mesmo sem memória, carregava uma dignidade que era difícil fingir. E tem mais uma coisa, disse ela, abrindo a mochila que ele havia guardado para ela no primeiro dia. Eu achei isso hoje de manhã, num dos bolsos escondidos. Ela entregou um pendrive pequeno, com uma etiqueta escrita à mão. Plano C, caso algo aconteça comigo. Raul segurou o objeto como se fosse uma dinamite prestes a explodir. Se isso for o que eu acho, pode ter muita gente interessada em te calar. Por isso eu vim parar aqui. Ela disse com lágrimas nos olhos, porque meu inconsciente sabia que só existia um lugar no mundo onde eu estaria segura, perto de você. Raul sentiu o coração falhar uma batida. Aquela mulher,
mesmo sem saber ao certo quem era, confiava nele como se o conhecesse de toda a vida. Ele segurou sua mão com firmeza. Então vamos descobrir juntos o que tem nesse pendrive. E se alguém estiver atrás de você, vai ter que passar por mim primeiro. Lá fora, o vento começou a uivar entre as árvores, e no meio da mata, um vulto observava a casa com binóculos. Ele falava ao celular em tom frio. Ela está viva, e não está mais sozinha. À noite, Raul trancou todas as portas e janelas, instalou uma trava de madeira reforçada na porta da cozinha e escondeu a espingarda embaixo do sofá da sala, ao alcance das mãos. O pendrive de Clarice agora estava escondido no fundo de uma lata de leite em pó, junto com documentos antigos da fazenda. Ele não confiava nem nos próprios vizinhos. Enquanto Clarice dormia no quarto de hóspedes, Raul passava os olhos nas notícias da internet com a conexão instável do celular. E lá estava. Diretora da Fundação Horizonte, Luciana Alencar, desaparece após denúncia interna sobre esquema bilionário com verba pública. Logo abaixo, uma imagem dela com a mesma blusa que usava no dia em que foi encontrada. Clarice, ou Luciana, era procurada como colaboradora-chave de uma investigação federal. A mídia a pintava como cúmplice, mas Raul via nos olhos dela a verdade. Ela era testemunha, e isso a tornava perigosa para gente poderosa. Ele pensava em tudo isso quando ouviu o latido dos cachorros lá fora. Não era latido de quem viu um gambá, era alerta. Raul calçou as botas e saiu pela porta dos fundos com o farolete na mão. Ao redor do galpão, nada. Mas quando chegou perto do antigo poço, viu o que não queria ver. Pegadas, botas pesadas, recentes. 3 pares diferentes. Voltou para dentro com o coração acelerado. Acordou Clarice com cuidado. Acorda, a gente precisa conversar. Ela se sentou na cama, sonolenta, mas percebeu o tom de urgência. O que houve? Eu acho que eles já sabem onde você tá, e estão mais perto do que nunca. Clarice engoliu seco. Então é hora de ver o que tem nesse pendrive. Sentaram-se juntos no antigo computador de Raul, uma máquina lenta, mas ainda funcional. O arquivo principal tinha nome frio: Contas Paralelas 2020, Fundação Horizonte. Ali estavam cópias de contratos fraudulentos, gravações de reuniões, imagens escondidas de reuniões entre empresários e políticos. Era dinamite pura, mas entre os vídeos, um chamou atenção. Um trecho de Clarice discutindo com um homem de terno e olhar gelado. Você acha que vai sair viva depois disso, Luciana? Você está cavando a sua própria cova. Se eu sumir, todo mundo vai saber. O pendrive está em boas mãos. Raul pausou ali, engoliu em seco. Ela sabia, desde o começo. Sabia que alguém ia tentar matar ela. Clarice tocou o próprio rosto, como se tentando se lembrar do momento daquela gravação. Aquele homem, ele é deputado. Eu acho que me colocaram algo no carro, me seguiram. Ela parou. Raul, se eles me encontrarem aqui, vão fazer o mesmo com você. Eu sou velho, Clarice. Já vi muita coisa, mas nunca vi uma mulher tão corajosa quanto você. E se eu puder ser o homem que vai segurar sua mão enquanto você enfrenta isso, então vale a pena. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu ainda não lembro de tudo, mas tem algo aqui dentro que diz que já amei você antes mesmo de te reencontrar. Naquela noite dormiram abraçados, o medo dividido entre 2 corações. Mas lá fora, dentro de uma caminhonete parada num mirante da fazenda, um homem mexia no rádio comunicador. Confirmado, o alvo está na casa, aguardando autorização para agir. O dia amanheceu com o céu encoberto e um vento seco, carregando poeira do curral para a varanda. Raul estava sentado, olhando o horizonte com um olhar que já previa o que viria. Sabia reconhecer o silêncio das aves. Quando o mato fica quieto demais, é porque algo está se preparando para atacar. Clarice apareceu na porta, com uma xícara de chá quente. Seus olhos estavam cansados, mas havia firmeza em sua postura. Eu lembrei de mais uma coisa, Raul. Meu pai, ele virou-se para ela com atenção. Era pecuarista como você. Tinha mãos calejadas, cheirava a feno e sempre dizia: se você falar a verdade com coragem, ninguém pode te dobrar. Eu tinha esquecido disso, mas agora parece que ele tá falando comigo de novo. Raul sorriu com tristeza. Talvez você tenha voltado para suas raízes sem perceber. Naquele momento, o cachorro latiu de forma agressiva, um latido direto, cortado. Raul se levantou num pulo. É no fundo da propriedade. Pegou a espingarda e saiu correndo, deixando Clarice observando da varanda, o coração aos pulos. Ao chegar perto do milharal, Raul viu pegadas recentes. E não era só isso. Encontrou um pedaço de pano preto preso em uma cerca de arame. Era de luva tática. Mais uma vez não havia dúvida. Alguém já estava dentro dos limites da fazenda. Voltou com o rosto tenso. Clarice o esperava de pé. A gente tem que ir embora, Raul. Eles não vão parar. Ir pra onde? Aqui é meu chão, minha vida. Mas é por minha causa que estão invadindo. Eu não posso arrastar você pra esse buraco. Clarice,
Ele interrompeu, tirando o chapéu devagar. Se você morrer, minha vida perde o sentido, e eu não vou deixar isso acontecer. Ela abaixou a cabeça, emocionada. Foi então que o rádio da sala, um modelo antigo, que Raul usava para falar com os peões mais distantes, chiou. Uma voz grave surgiu do outro lado. Raul, sei que você está aí, e sei que ela está com você. Clarice congelou. Raul pegou o aparelho com raiva contida. Quem tá falando? Um amigo da verdade, digamos assim. Temos negócios inacabados com a mulher que você está escondendo. Entregue-a antes do pôr do sol, ou as cercas da sua fazenda não serão o único limite que vamos atravessar. A estática voltou. Silêncio. Clarice cambaleou até o sofá. Eles sabem. Raul a segurou nos braços. Então agora não tem mais volta. A gente vai enfrentar isso juntos. Porque se tem uma coisa que o tempo me ensinou, é que vale a pena lutar por quem desperta esperança. Ela ergueu os olhos, brilhando. Você não imagina o quanto isso me dá força. Naquela tarde começaram os preparativos. Raul ligou para 2 antigos amigos. Um deles ex-militar, o outro ex-vaqueiro, e disse apenas: lembra quando eu disse que nunca ia te chamar para algo sério? Pois chegou a hora. Eles não perguntaram o motivo, apenas responderam: estamos a caminho. Do outro lado do vale, 3 homens armados recebiam novas ordens pelo rádio. Ninguém pode sair vivo da fazenda. Principalmente ela. Os 2 amigos de Raul chegaram antes do pôr do sol. Um deles era Vicente, um homem de fala baixa e olhar cortante, ex-boina preta que agora vivia no interior consertando tratores. O outro era Dário, ex-vaqueiro da própria fazenda, afastado havia anos por problemas com bebida. Mas Raul confiava nele mais do que em qualquer outro homem. Se você chamou é porque a coisa é séria, disse Vicente, examinando os arredores com olhos de caçador. Mais séria do que eu queria, respondeu Raul. Mas tem uma mulher aqui que precisa de nós, e o que ela carrega pode botar político na cadeia e homem perigoso no buraco. Dário pigarreou, ajeitando o chapéu surrado. E você vai lutar por ela? Raul olhou em direção à varanda, onde Clarice ajudava a preparar lanternas e alimentos. Eu já tô lutando, Dário. Só que agora não é mais só por ela, é por tudo que ainda vale a pena nesse mundo. Enquanto os homens montavam as defesas improvisadas, sensores caseiros nos fundos, linhas com sinos entre as árvores e rifles limpos sobre a mesa, Clarice foi até o antigo armário de Raul, onde ele guardava objetos esquecidos do passado. Queria entender de onde vinha aquela sensação de pertencimento, aquilo que não se explicava. Ao abrir uma gaveta, encontrou uma caixa pequena. Dentro, um envelope antigo, nele letras desbotadas. Para Clarice com amor eterno, 1989. Seu coração parou. Ela puxou o papel tremendo. Dentro, uma carta. E a caligrafia era dela. Ainda que não lembrasse de tê-la escrito, reconhecia cada curva, cada garrancho. A carta dizia: Raul, se um dia eu sumir, se por algum motivo o mundo nos separar, quero que saiba que eu nunca esqueci o que vivemos quando éramos jovens. Mesmo que o tempo me leve, o nome Clarice ainda vai lembrar de você. Porque você foi o único que me olhou como mulher, e não como herdeira. Clarice caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Um choro silencioso. Raul apareceu na porta, alarmado. Tá tudo bem? Ela levantou o rosto, os olhos marejados. Você me conheceu antes de tudo isso. Você foi meu primeiro amor. Raul engoliu em seco, encarou o envelope nas mãos dela. Eu guardei essa carta por mais de 30 anos. Quando você sumiu da cidade, disseram que tinha ido estudar fora, depois trabalhar com gente rica, e nunca mais voltou. Achei que tinha me esquecido. Clarice segurou a mão dele. Eu me esqueci, Raul. Mas agora tá voltando. Raul se ajoelhou à frente dela, os olhos vermelhos, mas firmes. Então escuta o que eu vou te dizer. Você voltou na hora certa. Ainda dá tempo de acertar as contas com esse passado, e de construir algo novo. Mas para isso, a gente vai ter que vencer a noite. Do lado de fora, Vicente fez sinal com os dedos em silêncio. Dário sussurrou. Movimento vindo do leste. 3, talvez 4. A guerra começou. E o amor deles seria a única arma que ninguém esperava. O relógio marcava 22h17, quando o primeiro alarme disparou. Um sino preso entre 2 árvores balançou com um leve tilintar quase poético. Se não fosse o aviso de que estavam sendo invadidos, Vicente já estava no alto do paiol com o binóculo e um rifle apoiado. Dário, mais abaixo, preparava as armadilhas artesanais. Estacas disfarçadas com folhas, cordas tensas no escuro. Tudo improvisado, tudo no estilo de quem já sobreviveu à selva e à fome. 3 entrando pelo matagal, equipados, murmurou Vicente no rádio. Raul, dentro da casa, olhou para Clarice. Agora não é mais sobre fugir, é sobre resistir. Ela respirou fundo, com a mão apertando o pendrive no bolso do casaco. Eu vou lutar. Não sei atirar,
Mas eu sou boa em pensar rápido. Raul sorriu. Isso já é mais do que a maioria dos homens que conheço. Do lado de fora, um dos invasores tropeçou numa linha de sino. Dário, escondido entre os arbustos, puxou a corda com força, ativando um laço que agarrou o homem pelas pernas e o suspendeu no ar, girando como uma marionete. Um a menos, ele murmurou, sumindo de novo no escuro. Mas outros dois continuavam avançando. Vicente atirou para o alto, não para matar, mas para avisar. Essa terra tem dono, e não vai ser hoje que vão arrancar ele daqui. Os homens hesitaram, mas logo a resposta veio em forma de tiro. Não de bala comum, mas de arma com silenciador. Fria, covarde, profissional. Clarice e Raul abaixaram-se quando o vidro da janela estourou ao lado deles. Os estilhaços passaram raspando. Raul puxou Clarice e a levou até a despensa reforçada, atrás da parede da cozinha. Ali, ele mantinha um cofre antigo, onde guardava mais do que dinheiro, guardava a esperança. Abriu o cofre. De lá, tirou um envelope lacrado, com o brasão de um cartório. O que é isso? É o que pode te proteger se tudo der errado. Aqui tem os documentos da fazenda e uma carta assinada. Se eu cair, você continua lutando, e isso aqui vai ser seu. Clarice apertou o envelope contra o peito. As lágrimas vinham quentes, mas ela segurava. Você não vai cair, Raul, porque eu não vou deixar. De repente, um dos invasores arromba a porta dos fundos. Raul atira. O som ecoa seco. O invasor cai. O silêncio volta, pesado. Mas Clarice sabia. Aquilo era só o começo. Na varanda, Vicente chamava no rádio. Veículo se aproximando! Não é nosso. Traz mais 2 homens armados. Clarice olhou para Raul, decidida. Se eles querem a verdade, então vamos entregar, mas não com medo. Vamos entregar de cabeça erguida. Ela tirou o pendrive do bolso. Hoje, eu deixo de ser fugitiva. Raul sorriu, mesmo em meio à tensão. E eu deixo de ser só um velho teimoso. Lá fora, os faróis se aproximavam. A batalha moral e física que eles tanto evitaram agora estava batendo na porteira da fazenda. Mas o amor que ali crescia já era mais forte que qualquer tempestade. Os faróis cortaram a escuridão como facas brilhantes. 2 carros, pretos e sem placa, pararam a poucos metros do portão da fazenda. Os motores ronronavam como predadores prontos para o bote. Vicente sussurrou no rádio. 3 saíram. Um ficou no carro da frente. Provavelmente o chefe. Raul estava com Clarice no esconderijo atrás da parede da despensa. O pendrive já havia sido escondido sob uma das tábuas soltas do assoalho. Dário, posicionado nos fundos, fazia vigilância com uma espingarda de 2 canos, mas algo estava errado. Eles estão confiantes demais, murmurou Raul. Parecem saber mais do que deveriam. Foi então que Clarice murmurou, como se estivesse conectando peças perdidas. O que você disse? Que eles parecem saber mais? Não, antes. Sobre o chefe. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Imagens confusas passaram por sua mente. Uma sala escura, paredes cobertas por quadros de políticos, e um homem com voz de veludo dizendo: se você ameaçar nosso projeto, nem seus ossos vão ser encontrados. Ela arregalou os olhos. Eu conheço o homem que tá no carro. Ele era conselheiro da fundação. O nome dele é Marcelo Bechara. Raul arregalou os olhos. O mesmo que saiu na capa da revista com o ministro da infraestrutura? Sim, mas o que ninguém sabe é que ele também comanda um consórcio de obras públicas. Lavagem de dinheiro. Eu vi os contratos. Vicente interrompeu pelo rádio. Um deles está vindo pela trilha da frente, sozinho, com algo na mão, parece um papel branco. Raul saiu devagar da casa com as mãos visíveis, mas atento. O que quer? O homem ergueu o papel. Mandaram entregar isso. Raul se aproximou. Pegou o envelope. Nele, uma frase escrita à mão. Você tem até o nascer do sol. Entregue-a e saia com vida. Nada mais. Mas junto, um detalhe que Raul percebeu de imediato. O papel tinha uma marca d'água. Um símbolo antigo, de um grupo político extinto, mas que agora renascia nas sombras, com sede de vingança. Raul voltou para dentro. Eles não querem só você, Clarice. Querem o que você representa. Você tem algo muito maior nas mãos. Clarice assentiu, sentando-se lentamente. Raul, eu tenho medo, mas também tenho algo que não tinha antes. O quê? Você. Ele sorriu. Então agora a gente não tá mais fugindo. Estamos lutando. Nesse momento, o rádio de Vicente chia de novo. Movimento vindo da entrada norte. Espera aí. Pausa. Estranho. Não são os mesmos veículos. É um carro do governo estadual e um SUV com adesivo do Ministério Público. Raul ergueu as sobrancelhas. O quê? E tem mais. Uma mulher desceu com uma credencial. Tão pedindo para falar com Clarice.
Disseram que vieram do núcleo de proteção a testemunhas. Clarice se levantou em choque. É a doutora Sônia. Eu me encontrei com ela dias antes do acidente. Ela me prometeu proteção, mas achava que ela também tinha sido silenciada. Raul foi até a porta. Vamos ver se o mundo não tá tão perdido assim. Saíram juntos até a varanda. A mulher se aproximou debaixo da luz do farol. Jovem, firme, determinada. Luciana Andrade? Clarice hesitou, mas assentiu. Sim, meu nome é Sônia Dourado. Estou com o Ministério Público Federal. Viemos porque alguém muito próximo a você ativou um protocolo escondido no banco de dados da Fundação. Um backup criptografado. E confirmamos tudo. Clarice cambaleou. O pendrive é só uma parte, mas o suficiente para abrir a maior investigação de desvio de verbas da história recente do Brasil. Raul assegurou. Sônia completou. Mas agora, vocês precisam vir comigo. Temos que tirar vocês daqui antes que eles percebam que chegaram tarde demais. Do lado de fora, os carros pretos ainda aguardavam, mas já era tarde para eles. A verdade havia começado a escapar, e o amor de Raul e Clarice acabara de ganhar mais uma chance. Clarice encarava a agente Sônia sob a luz amarelada do alpendre. As mãos tremiam. O corpo ainda sentia os resquícios da adrenalina, mas a mente começava a clarear. Finalmente, o caos estava cedendo espaço à chance de sobrevivência. Se você vier comigo agora, disse Sônia, entraremos no programa de proteção imediatamente. Novos documentos, nova identidade, e sua segurança será a prioridade máxima do Estado. Clarice olhou para Raul. Ele estava calado, apoiado no corrimão da varanda, o rosto firme como sempre, mas os olhos gritavam por dentro. Ela deu um passo para trás. E ele? Sônia hesitou. Raul é um civil. Não pode ser incluído, a menos que esteja diretamente envolvido com a investigação. Raul respirou fundo. Eu não tenho mais nada, além dessa terra. E você? Clarice sentiu uma dor atravessar o peito. Eu não posso deixar você aqui. Não depois de tudo, mas também não posso deixar que te levem embora. Sem luta. Vicente e Dário surgiram do lado da casa, trazendo os últimos suprimentos. Um helicóptero sobrevoava ao longe. O tempo estava se esgotando. Sônia se aproximou com gentileza. Clarice, se você não sair agora, eles vão mandar gente que não se intimida com nada. Você é a última peça de uma investigação que pode mudar tudo, mas se for pega, você desaparece. Para sempre. Clarice fechou os olhos por alguns segundos. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Então ela falou, eu vou com vocês, mas ele vai comigo. Nem que eu tenha que dizer que ele é meu cúmplice. Nem que eu tenha que mentir para ser protegida. Porque se eu não puder viver com ele, eu prefiro não viver. Raul tentou protestar, mas ela ergueu a mão. Raul, a gente perdeu tempo demais. Eu não vou perder mais um minuto longe de você. Sônia suspirou. Eu posso tentar algo. Não prometo. Mas posso argumentar que sua proteção depende da presença dele. Clarice assentiu. Faça isso, porque nós vamos juntos. Sônia sinalizou com o rádio. O helicóptero começou a se aproximar. Antes de embarcarem, Raul correu até a parte de trás da casa. Voltou com uma caixa pequena de madeira, envelhecida pelo tempo. Entregou para Clarice. O que é isso? Os presentes que você nunca recebeu. Um para cada ano que ficou longe. Clarice chorou em silêncio. Abraçou a caixa contra o peito como se fosse seu passado inteiro ali, comprimido em madeira e esperança. Minutos depois, a hélice do helicóptero abafava os sons da fazenda. As luzes se apagavam ao longe. E enquanto a aeronave ganhava altitude, Raul olhou pela última vez para sua casa, seu campo, sua vida antiga. A gente vai voltar, né? Sussurrou Clarice. Vamos, e dessa vez, juntos. A noite engoliu a fazenda. Mas agora, a escuridão já não parecia tão poderosa, porque o amor deles tinha começado a vencer. O helicóptero pousou em um hangar discreto, nos arredores de Brasília. Era madrugada. O clima estava pesado, abafado, e não só por causa da umidade do cerrado. Clarice e Raul desembarcaram com passos firmes, embora o coração de ambos pesasse com a incerteza. A agente Sônia conduziu-os para dentro de um veículo blindado. Lá, os aguardava um homem de terno escuro, olhar cansado e um distintivo do MPF no bolso interno da lapela. Sou o procurador Felipe Montes. Já li tudo. Já vi o backup. E você, Clarice, acaba de se tornar a testemunha mais importante de toda a nossa investigação. Clarice apenas assentiu. Raul permaneceu em silêncio, com os olhos atentos a tudo. Ele sabia que o campo agora era outro, e que o jogo era jogado com armas diferentes. Durante os dias seguintes, Clarice foi levada para um local seguro, com identidade provisória, vigilância reforçada e sessões diárias com os promotores e investigadores. Revelou nomes, datas, esquemas, repasses clandestinos, contratos superfaturados, fraudes ambientais
e até ligações com campanhas eleitorais. O escândalo já tinha dimensão nacional, mas Clarice sabia que ainda não era o bastante. Em uma dessas sessões, quando lhe mostraram uma foto de Marcelo Bechara, o homem por trás de tudo, Clarice disse firme: ele tentou me matar, não por medo do que eu sabia, mas por saber que eu nunca iria me calar. Enquanto isso, Raul se mantinha ao lado dela, nunca em silêncio, sempre atento. Ajudava os agentes a interpretar documentos, dava conselhos baseados na experiência do campo e, mais do que tudo, lembrava Clarice todos os dias de quem ela era. Num dos poucos momentos a sós, sentados à sombra de uma árvore no pátio do centro de proteção, ela encostou a cabeça no ombro dele. Você acha que a gente vai sair inteiro disso? Raul acariciou seus cabelos com a delicadeza de quem colhe flor rara. A gente já saiu inteiro do que mais importava: a mentira. Agora é só continuar andando, um passo de cada vez. Na manhã seguinte, Felipe Montes entrou na sala com uma pasta de couro na mão. Chegou o momento. A imprensa vai divulgar tudo nas próximas 48 horas. Mas eles querem que você fale, em rede nacional. O Brasil precisa ver que existe gente como você, Clarice. Que existe coragem. Ela respirou fundo. As mãos tremiam de leve. Vai ser perigoso, não vai? Muito. Mas é agora que a verdade vai quebrar as correntes. Clarice se levantou. Então me preparem, porque eu vou falar. Raul segurou sua mão. E eu vou estar na primeira fileira. Na noite seguinte, milhões de brasileiros assistiriam ao depoimento da mulher que expôs o maior esquema de corrupção envolvendo obras públicas, agronegócio e lavagem de dinheiro com instituições internacionais. Mas ninguém sabia que ainda havia um traidor entre os próprios investigadores e que a luta de Clarice estava apenas começando. A transmissão ao vivo estava programada para 20 horas em ponto. A emissora havia cedido espaço especial após pressão do Ministério Público. O país estava em estado de choque com os documentos revelados. E agora queria um rosto, uma voz, uma história. Clarice estava pronta, cabelo preso, maquiagem leve, vestindo uma camisa branca simples, mas com o olhar firme de quem não estava ali por vaidade. Raul a observava de longe, orgulhoso, com os braços cruzados e o coração apertado. No centro de proteção, agentes iam e vinham com seus fones de ouvido e tablets. Tudo parecia sob controle, até que não estava mais. Felipe Montes entrou na sala com o celular na mão, o rosto sério. Vazaram o local da transmissão. Como assim? Perguntou Sônia, assustada. Recebi agora. Informações sigilosas foram entregues a um grupo de segurança privada ligado ao próprio Bechara. Clarice ficou em silêncio por um momento. Tem alguém vazando informação aqui de dentro. O olhar de Raul percorreu a sala. Seus olhos se estreitaram. Quem sabia do local? Felipe hesitou. Sônia respondeu. Só 5 pessoas. Eu, você, Felipe, o técnico de som e o agente Noronha. Silêncio. Raul virou-se bruscamente para a porta. O Noronha, onde ele tá? Ninguém sabia. Em segundos, soou o primeiro alarme. Zona de segurança comprometida, gritou um agente. Clarice agarrou Raul pelo braço. Ele puxou-a para o canto da sala, atrás de uma estante de aço. O som de passos ecoava no corredor. 3 homens invadiram com armas automáticas, mas não estavam ali para atirar. Ainda. Procuravam por Clarice. Raul agiu por instinto. Pegou uma cadeira e atirou contra o vidro da lateral, criando uma distração. Clarice correu com ele pelo corredor interno, guiados por Sônia, que havia sacado uma pistola de emergência. Vamos pela garagem secreta! Gritou. Na confusão, um tiro disparou. Acertou um dos agentes do MP. Sônia revidou, ferindo um dos invasores. Os outros fugiram, mas deixaram um bilhete preso ao peito do agente ferido. Essa é a primeira e última chance. Cale-se ou enterre o velho. Clarice leu a mensagem e seus joelhos quase cederam. Eles sabem sobre Raul. Sabem que ele é tudo que eu tenho. Raul assegurou forte. Eu não vou fugir. Se quiserem me tirar daqui, vão ter que me carregar. Ela olhou fundo nos olhos dele. Você é a única coisa que me mantém de pé. Sônia voltou à sala correndo. A transmissão foi cancelada. Vamos ter que mudar tudo. E rápido, eles agora sabem quem você é e querem apagar a história, com você junto. Raul cerrou os punhos. Então vamos contar essa história de outro jeito, como ela realmente merece. Naquela mesma noite, enquanto o país dormia sob tensão, Clarice e Raul eram transferidos para um novo destino. E no caminho, Clarice teve uma ideia, uma que poderia tornar impossível para qualquer pessoa silenciar sua voz. Vamos contar tudo. Pela internet. Raul franziu a testa. Como assim? Ela olhou para ele com os olhos brilhando. Lives, vídeos, vazamentos. Um canal independente. Se tentarem me calar, já vai estar no ar. Com cópias em nuvem.
replicadas no mundo inteiro. Sônia sorriu pela primeira vez em dias. Agora sim, eles vão ter o que mais temem. Uma verdade que ninguém pode parar. 2 semanas depois da tentativa de invasão, Clarice e Raul estavam vivendo em um sítio isolado, no interior de Goiás, sob vigilância remota do MPF. As noites eram silenciosas, mas o ar carregava tensão. A qualquer momento, tudo poderia mudar. Foi ali que nasceu o canal Verdade Clandestina. Com o apoio técnico da própria Sônia e de jornalistas independentes, Clarice começou a gravar vídeos curtos, objetivos, contando os bastidores do que sabia, sem maquiagem, sem roteiro, sem filtros. Apenas ela, sua verdade e uma câmera. O primeiro vídeo viralizou em 48 horas. No segundo, ela revelou detalhes de um contrato superfaturado com uma empreiteira envolvida em 3 mortes por acidente. No terceiro, Clarice foi direta. Mostrou nomes. Não é só sobre corrupção. É sobre vidas, sobre famílias destruídas e sobre uma máquina que mata quem tenta levantar a cabeça. Os comentários explodiram. Milhares de pessoas começaram a enviar mensagens, relatos, denúncias. A opinião pública estava começando a virar. E foi aí que Raul recebeu um envelope misterioso embaixo da porta. Dentro havia uma foto. Clarice, anos antes, ao lado de um homem desconhecido, em frente a um jato executivo. No verso, uma frase escrita à mão. Você sabe mesmo com quem está lidando? Raul sentiu o estômago revirar. Foi até ela. Clarice, quem é esse homem? Ela olhou para a foto e empalideceu. É Rodrigo Alencar, ex-diretor da fundação. E meu ex-marido. O silêncio durou longos segundos. Você nunca me contou, disse Raul com a voz baixa. Eu achei que ele estivesse morto. Ele desapareceu 2 anos antes da explosão no laboratório. Me disseram que ele foi executado por tentar proteger os arquivos da fundação. Mas agora, eu não sei mais. Raul afastou-se. E se tudo isso for uma armadilha? Se você estiver sendo usada por ele? Clarice se aproximou, os olhos marejados. Raul, eu te amo. Eu escondi isso por medo, por vergonha. Ele era violento, me manipulava. Só depois que saía que consegui respirar. Raul queria acreditar, queria com todas as forças, mas algo naquela foto não o deixava em paz. E então, veio o Sônia pior. chegou às pressas ao sítio. Acabamos de interceptar uma comunicação. O nome do Raul apareceu. Clarice empalideceu. O quê? Estão planejando sequestrar você, usando ele como isca. Clarice agarrou a mão dele. Você precisa ir embora daqui. Agora, mas Raul balançou a cabeça. Eu não vou fugir. Se eles vierem, vão ter que me encarar. Sônia se intrometeu. Raul, se eles te pegarem, vão usar sua vida para silenciar Clarice. Você é o último ponto vulnerável. Foi quando Raul, calado, fez o impensável. Retirou o colar do pescoço, um cordão com uma pequena cápsula de metal, e entregou para Clarice. Isso aqui é o que restou do que encontrei naquela noite quando a explosão ocorreu. Eu guardei por anos. Nunca soube o que significava. Sônia pegou a cápsula, abriu com cuidado. Dentro, um minúsculo chip de memória. Clarice arregalou os olhos. Isso é o backup completo da fundação, murmurou Sônia. Com isso derrubamos todos. Raul olhou para Clarice. Eu guardei isso sem saber o que era, mas parece que era para você, desde o começo. Clarice chorou, mas dessa vez, de gratidão. Você sempre esteve comigo, Raul. Até quando não sabia. Ela o abraçou forte, o mais forte que pôde. Mas enquanto eles encontravam forças um no outro, do outro lado do país, um homem assistia ao vídeo mais recente de Clarice em uma tela ampla. Era Rodrigo Alencar, vivo, livre e com um plano ainda mais cruel para ela. Agora, querida, é minha vez de aparecer. O chip revelado por Raul foi imediatamente analisado por técnicos do Ministério Público. Os dados estavam lá, inteiros, datados, com registros de conversas, movimentações de dinheiro, localização de depósitos ilegais, pagamentos a juízes, deputados e até diretores de veículos de imprensa. Com isso, a gente derruba meia Brasília, disse Felipe Montes, atônito, com os olhos vermelhos de noite sem dormir. Mas enquanto a verdade ganhava força, o perigo também crescia. Na manhã seguinte, Sônia entrou na casa improvisada onde Clarice e Raul estavam. Recebemos um vídeo. Um recado. Vocês precisam ver isso. Ela colocou o pendrive no computador. A imagem tremia levemente. Um homem de barba por fazer, cabelos grisalhos e olhar de predador surgia na tela. Rodrigo Alencar, vivo. Olá, Clarice. Surpresa? Clarice congelou. Rodrigo continuava. Você achou mesmo que poderia se livrar de mim? Que aquele incêndio me apagaria da sua vida? Eu deixei você sair viva, por pena. E você me paga assim? A câmera cortou para uma imagem escura. E depois, uma mesa. Sobre ela, o diário antigo de Clarice. Aquele que ela havia deixado escondido num cofre na fundação. Eu sei tudo! Sei de Raul. Sei do que estão planejando.
E sei onde vocês estão. O vídeo foi cortado. O silêncio na sala foi como o de um túmulo. Clarice estava pálida. Ele tem o diário. Ali eu escrevi tudo. Até coisas que ninguém sabe. Sônia cerrou os punhos. Ele está tentando desestabilizar você. Mas se tem esse diário, então alguém da fundação ainda está vazando informações. Alguém de dentro. Raul segurou firme a mão dela. Se ele quer aparecer, então vamos dar o palco. Mas do nosso jeito. Mais tarde, naquele mesmo dia, Clarice publicou um novo vídeo, mas dessa vez ela foi mais fundo. O homem que me perseguiu, que tentou me calar, está vivo. E agora ameaça me destruir mais uma vez, mas não vai conseguir, porque a única arma que ele tem é o medo. E eu não tenho mais medo dele. Foi como jogar gasolina na fogueira. Horas depois, Clarice recebeu uma ligação de um número criptografado. Ela atendeu, sem hesitar. Do outro lado, a voz que ela conhecia bem. Sabe, Clarice, eu ainda lembro da sua voz chorando no banheiro da fundação quando você descobriu o que eu fazia. Eu ainda lembro do seu cheiro e da sua ingenuidade. Clarice não respondeu. Rodrigo continuou. Agora você tem duas escolhas. Ou entrega o chip e tudo para. Ou continua e Raul morre. Lembra que da última vez eu já deixei você perder tudo. Clarice encerrou a chamada. Raul, que havia escutado tudo, disse apenas: eu não vou fugir. Eu também não, respondeu ela. Na manhã seguinte, Felipe Montes reuniu toda a equipe. O chip havia revelado algo ainda mais grave. Rodrigo não estava sozinho. Um senador, um general da reserva e 2 diretores da Polícia Federal estavam diretamente envolvidos com ele. Se formos atrás agora, podemos prender todos, disse Felipe. Mas, Clarice, você precisa aparecer, ao vivo, com o chip na mão, mostrando que não tem nada a esconder. Isso vai forçar o sistema a se defender. Raul olhou para ela. Tem certeza? Ela respirou fundo. Não se vence um monstro se escondendo debaixo da cama. Na noite seguinte, Clarice entrou ao vivo em rede nacional e, com a voz firme, disse: meu nome é Clarice Diniz e, por anos, fui cúmplice do silêncio. Hoje sou aliada da verdade, e se eu tiver que morrer por isso, que seja com a cabeça erguida. O país parou. Rodrigo assistiu, sentado, rangendo os dentes. Mas ele tinha um trunfo. No final do vídeo, Clarice revelou: e se algo acontecer comigo, esse chip está em 5 países diferentes, com ativação automática. Eles vão cair, mesmo que eu caia primeiro. A verdade agora era uma corrente impossível de quebrar. Mas naquela mesma noite, Raul desapareceu. A casa estava em silêncio. O tipo de silêncio que carrega desespero. Clarice andava em círculos, com os olhos vermelhos, tentando manter o controle. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Raul havia saído para uma breve caminhada com Max, o cachorro que cuidava do sítio. 15 minutos. Nada demais. Mas já fazia 4 horas. Max voltou sozinho, com uma coleira cortada. Sônia tentou conter a angústia, mas a voz dela tremia. A cerca nos fundos foi violada. Não há pegadas, nem marcas de carro. Só silêncio. Felipe Montes ligou os protocolos de emergência. Mas sabia, no fundo, o que isso significava. Rodrigo havia agido. Ele não quer só o chip. Ele quer quebrar a alma da Clarice, disse Felipe com os olhos baixos. No quarto de hóspedes, Clarice se ajoelhou e abriu a caixa onde guardava as coisas de Raul. Pegou um envelope antigo, rabiscado por ele, e um lenço com perfume. Chorou, em silêncio, sem gritos. Então, pegou o celular. Gravou um vídeo. Eu sei que estão me assistindo. Sei que pensam que me quebraram, mas saibam disso. Eu não sou uma mulher sozinha. Eu sou todas as mulheres que perderam alguém pela injustiça. Eu sou cada lágrima que virou grito. E esse grito vai atravessar vocês. O vídeo explodiu em minutos. Redes sociais, canais alternativos, até manchetes internacionais começaram a noticiar o desaparecimento de Raul. Fotos, descrições, teorias. A internet inteira estava mobilizada. Mas Clarice sabia que Rodrigo não deixaria rastros. Ele era meticuloso, frio. No dia seguinte chegou um envelope. Dentro, uma foto. Raul, amarrado com os olhos vendados, e uma mensagem escrita à mão. Você tem 3 dias para entregar o chip. Ou enterra mais um homem que te ama. Clarice engoliu em seco, mas por dentro, algo havia mudado. Ela não era mais refém da culpa, nem do medo. Ele vai pagar por tudo, e não vai ser só com a prisão. Sônia arregalou os olhos. O que você vai fazer? Clarice respondeu firme. Me leva até ele. Felipe interveio. Isso é uma armadilha. Você sabe. E o que não é? Ela rebateu. Eu vivi numa prisão de medo por anos. Agora, ou a gente joga o jogo dele, ou acabamos todos nas covas que ele cavou. Sônia respirou fundo. Então vamos fazer isso do nosso jeito. Com um plano, e com o país assistindo. Naquela madrugada,
Clarice ativou o que ela mesma batizou de Plano Aurora, um protocolo que espalhava o conteúdo do chip criptografado em redes de blockchain, com códigos de liberação pública caso ela desaparecesse por mais de 48 horas. Ou seja, se algo acontecesse com ela, Rodrigo Alencar e todos os envolvidos cairiam. Era a última cartada. No dia seguinte, um carro preto a buscou. Clarice entrou sozinha, com o chip falso no bolso, mas no fundo da blusa, colado à pele, estava o verdadeiro. Do lado de fora, escondidos, estavam Felipe, Sônia e uma força tática não oficial, todos atentos, todos com um único objetivo: salvar Raul e destruir a rede de corrupção mais poderosa que o país já viu. Mas ninguém estava preparado para o que encontrariam no cativeiro. A caminhonete preta seguiu por estradas de terra, cada vez mais estreitas, cercadas por mato alto e silêncio opressor. Clarice, no banco de trás, mantinha o olhar fixo pela janela embaçada. O chip falso estava no bolso. O verdadeiro, sob a pele, colado com fita cirúrgica. O coração dela, um campo de batalha. Depois de quase 2 horas, o carro parou. A porta abriu. Um homem alto, de expressão fria e mãos enluvadas, fez um sinal com a cabeça. Clarice desceu. Reconheceu o lugar imediatamente. Uma antiga fazenda de gado desativada, cercada por montanhas. Um lugar que ninguém lembrava, mas ela lembrava. Ali foi onde Rodrigo havia levado ela pela primeira vez quando ainda eram casados, e onde ela descobriu a verdadeira face dele. Do lado de fora, Sônia e Felipe, acompanhados de um pequeno grupo de agentes disfarçados, monitoravam tudo por drone. O sinal era fraco, mas suficiente para seguir. Dentro da casa principal, Rodrigo esperava. Sentado numa poltrona de couro, com um copo de uísque, ele sorriu assim que viu Clarice. Sempre soube que você viria. Você nunca soube dizer não, Clarice. Ela caminhou até ele, firme, mas as mãos tremiam. Onde está o Raul? Rodrigo fez um gesto com a cabeça. 2 homens arrastaram Raul até a sala. Ele estava vivo, machucado, mas vivo. Um corte no supercílio, olhos fundos, boca amordaçada. Clarice se ajoelhou diante dele. Tocou seu rosto com cuidado. Eu tô aqui. Eu vim te buscar. Aguenta firme. Rodrigo riu. Que cena tocante. Mas poupe as lágrimas. Isso aqui não é novela. É negócio. Ele estendeu a mão. O chip. Agora. Clarice levantou-se. Tirou o chip falso do bolso e estendeu. Rodrigo o pegou. Examinou com desconfiança. Isso é uma cópia? É o original. Tem certeza? Tanta quanto você teve quando me deixou sangrando naquele banheiro há 10 anos atrás. Rodrigo riu com sarcasmo. Aquilo foi necessário. Você nunca entendeu que o mundo real é feito por quem está disposto a sujar as mãos. Nesse momento, Raul conseguiu grunhir por trás da mordaça. Os olhos dele encararam Clarice com urgência. Rodrigo percebeu. Ah, ele quer falar? Soltem ele. Os capangas obedeceram. Raul cuspiu o pano e ofegou. Clarice, cuidado! Esse chip que você entregou, ele já tinha um igual. Ele só queria confirmar. Clarice ficou imóvel. Rodrigo sorriu, satisfeito. Então, você ainda tem o verdadeiro? Clarice encarou Rodrigo nos olhos. Tenho algo melhor. O Brasil inteiro vendo isso. Rodrigo franziu a testa. Do lado de fora, Sônia sorriu no ponto eletrônico. Estamos ao vivo. Todas as principais plataformas. Transmissão segura. Até o Twitter pegou. Rodrigo pegou o controle remoto e ligou a TV da sala. E lá estava ele. Em todos os canais. Sua imagem ao vivo, seu rosto, seu nome. Você traiu a filha do povo, disse Clarice. E agora o povo está te vendo. Rodrigo gritou, jogando o controle contra a parede. Você acha que isso me assusta? Eu tenho juízes, deputados, militares. Mas antes que pudesse terminar, o som de helicópteros cortou o céu. 2, 3, 4, cercando toda a fazenda. Sirenes, gritos e, enfim, o som mais aguardado, o estampido da porta sendo arrombada por agentes federais. Rodrigo ainda tentou fugir pelos fundos, mas foi derrubado por um dardo tranquilizante disparado por Sônia, ela mesma. Clarice correu até Raul, cortou as cordas com uma faca e o abraçou como se o mundo fosse terminar naquela hora. Ele, fraco, mas sorrindo, disse: Você é a mulher mais corajosa que eu já vi. Ela chorou nos ombros dele. E você é meu lar. No fundo da sala, Rodrigo foi algemado, ainda gritando: Isso não é o fim! Vocês acham que venceram, mas eu sou só um nome. Tem outros! Tem outros! Mas ninguém o ouvia mais, porque naquele momento, a justiça finalmente gritava mais alto que o medo. O país assistia, perplexo. As imagens de Rodrigo Alencar sendo levado algemado, aos gritos, rodavam todos os jornais. Os áudios e provas do chip verdadeiro foram analisados, confirmados e levados ao Supremo. Pela primeira vez em décadas, nomes que antes pareciam intocáveis estavam em pânico. Deputados renunciando,
empresários presos, um general convocado para depor em sessão fechada, uma juíza afastada do cargo. E no centro disso tudo, Clarice Diniz. Ela agora era símbolo. Símbolo da coragem, da esperança, da resistência. Mas dentro dela, o corpo já dava sinais de algo silencioso, dor de cabeça constante, cansaço fora do normal, tonturas. No começo, ela atribuiu à tensão, ao estresse, ao desgaste da operação. Mas quando desmaiou durante uma reunião com promotores, Raul a carregou nos braços direto para o hospital. Exames completos. Agora, ordenou ele com o rosto desesperado. Horas depois, o médico entrou na sala. Silêncio. Olhos baixos. Clarice entendeu tudo antes mesmo que ele falasse. Voltou, não é? O médico assentiu. A leucemia retornou, em estágio avançado. Raul abaixou a cabeça. Não queria chorar na frente dela, mas era impossível segurar. O que a gente faz agora? Perguntou com a voz embargada. O médico respondeu. Tratamento imediato, mas é agressivo e vai exigir afastamento total de atividades públicas. O sistema imunológico dela vai despencar. Ela precisa se isolar, desaparecer um tempo. Clarice fechou os olhos. Na tela do celular, mensagens de todo o Brasil. Gente pedindo sua presença em uma audiência pública. Gente querendo que ela liderasse uma frente de combate à corrupção. Gente que dependia dela. Mas agora, ela tinha que decidir a vida ou a luta. Horas depois, ela estava sentada no banco da varanda do sítio, com Raul ao lado, os dois em silêncio. Max, o cachorro, deitado aos pés deles. Raul olhou para ela. Eu não vou mentir. Estou com medo, mas eu quero você viva, Clarice. Mesmo que seja só comigo, mesmo que o mundo esqueça seu nome. Eu não preciso da heroína. Eu preciso da mulher que me ensinou a amar de novo. Ela apertou a mão dele. E se eu não voltar? Então eu te espero do outro lado com o mesmo amor. Ela sorriu. Bobo. Na manhã seguinte, Clarice fez outro vídeo. O mais pessoal de todos. Sentada, sem maquiagem, com o rosto levemente inchado do tratamento inicial. Olá, Brasil. Aqui é a Clarice. Dessa vez eu não venho pedir nada. Só quero agradecer pelos abraços, pelas palavras, pela coragem de cada um que acreditou. Agora é minha vez de acreditar. Acreditar que a vida merece ser vivida mesmo quando ela tenta nos arrancar. Eu vou lutar pela minha saúde. E depois eu volto. Porque ainda há muita história para contar. O vídeo foi compartilhado por milhões. Nos hospitais, pacientes com câncer usaram a hashtag #Lute como a Clarice. Mas o que ninguém sabia é que Rodrigo Alencar, mesmo preso, ainda tinha aliados. E um deles estava bem mais próximo do que todos imaginavam. O hospital era silencioso à noite, mas Clarice não dormia. O tratamento havia começado com força total. Quimioterapia intensa, medicação imunossupressora, sessões que pareciam roubar um pedaço de sua alma a cada dia. Mas mesmo enfraquecida, ela não deixava o olhar morrer. Raul a visitava todos os dias. Sem falhar um. Levava flores, livros, recortes de jornais com manchetes sobre os desdobramentos das investigações. Trazia o mundo para dentro do quarto dela. O procurador-geral pediu demissão hoje, e o senador que votava contra a CPI está agora pedindo desculpas em público. Ela sorriu com a voz baixa. Viu? A verdade tem raiz. Quando brota, ninguém arranca. Mas naquela noite, algo estava diferente. Raul não apareceu no horário de sempre. Clarice ligou. Nada. Sônia também não sabia de nada. Felipe, desconfiado, começou a investigar discretamente, até que, por câmeras de segurança do hospital, descobriram. Raul tinha sido interceptado por alguém do setor de segurança privada do hospital, alguém recém-contratado, com identidade falsa. Rodrigo Alencar ainda mexia as peças do xadrez. O plano, simples e cruel, impedir Clarice de seguir o tratamento. Ou pior, quebrar sua última razão para continuar lutando. Raul havia sido levado para um armazém abandonado nos arredores de Brasília. Quando Felipe descobriu o local, não hesitou. Reuniu uma equipe de confiança e, com a ajuda de Sônia, invadiu o lugar. Encontraram Raul amarrado, com um galão de gasolina ao lado. Rodrigo vai queimar tudo o que tocou nele, disse um dos capangas antes de fugir. Mas vocês chegaram rápido demais. Raul foi salvo, mas estava fraco. Muito fraco. Horas depois, já no hospital, ele acordou ao lado de Clarice, que mal conseguia se manter em pé, mas se recusou a ficar deitada naquele momento. Ela segurou a mão dele com força e disse entre lágrimas: se você tivesse morrido, não haveria mais luta, nem futuro, nem nada. Você é meu agora, e eu sou sua. Doente, careca, fraca, mas inteira com você. Raul sorriu, mesmo machucado. Você acha que eu te salvei da tempestade? Você que salvou a minha vida, Clarice. Me deu um novo sentido. Na semana seguinte,
Clarice foi transferida para um centro de tratamento especializado fora do país. O governo, pressionado pelo povo, ofereceu apoio. Rodrigo Alencar, agora julgado em tribunal aberto, foi condenado a 42 anos de prisão por corrupção, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Mas a cena que marcou o fim dessa jornada aconteceu meses depois. Clarice, de volta ao Brasil, com o cabelo começando a crescer de novo, desceu de um pequeno avião acompanhada de Raul e foi recebida por uma multidão. A mulher que quase morreu. A mulher que enfrentou um sistema inteiro. A mulher que venceu. No palanque improvisado na Praça Central, ela ergueu o microfone com mãos trêmulas e disse: "Viver é um ato de resistência. Amar é o milagre que nos mantém em pé. E lutar é o que nos torna humanos. Eu não voltei só por mim. Eu voltei por todos nós." A multidão explodiu, mas naquele instante, ela não olhava para as câmeras. Ela olhava para Raul, o homem que anos atrás a salvou de uma tempestade e que agora caminhava com ela, de mãos dadas, rumo ao sol.